E aí, pessoal, bora desvendar um dos pilares da organização do nosso país, o artigo 22 da Constituição. A gente vai entender por que algumas leis só podem ser criadas lá em Brasília, pela União, e como isso impacta a vida de todo mundo. Para a gente começar, fica aqui uma pergunta que parece simples, mas não é. Quem, afinal de contas, tem o poder de criar as leis que regem o nosso dia a dia? A resposta é bem mais complexa do que parece e é ela que mostra como o Brasil se organiza como uma federação. Vamos mergulhar nisso. Olha só o que a gente vai ver hoje. Vamos começar pelo geral, o Pacto Federativo, depois a gente entende a lógica por trás da divisão de poderes, mergulha no poder que é só da União e, claro, decifra o famoso artigo 22. Ainda vamos ver que toda regra tem sua exceção e, no final, caminhos para aprofundar os estudos. Então, para a gente entender quem faz as leis, primeiro a gente precisa sacar qual é a estrutura do Estado brasileiro. É o que a gente chama de Pacto Federativo, o acordo que une todo mundo e forma o nosso país. E aqui, pessoal, está uma diferença que é a chave de tudo. Soberania versus autonomia. Soberana, com poder máximo, é a República Federativa do Brasil, o país como um todo. Pensa assim, é o Brasil que assina tratados internacionais, que se apresenta para o mundo. Já a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios têm autonomia. Ou seja, eles podem se organizar, criar suas próprias regras, administrar seus serviços, mas dentro de limites. Um estado não pode criar uma moeda nova, por exemplo. Entender isso é a base de tudo. Ok, mas como é que a Constituição decide quem faz o quê? Será que é aleatório? Não, de jeito nenhum. Existe uma lógica bem clara, um princípio que organiza toda essa distribuição de poderes. E a lógica por trás de tudo isso tem nome. É o princípio da predominância do interesse. A ideia é genial de tão simples. Olha só. A responsabilidade de legislar sobre um assunto fica com quem tem o maior interesse nele. Se o tema afeta a nação inteira, precisa de uma regra única. Então, a competência é da União. Então, a coisa fica assim, de forma bem clara. O que é de interesse nacional que precisa de um padrão único para o país todo, fica com a União. O que afeta principalmente uma região, com os estados. E aqueles assuntos bem do dia a dia da cidade, de interesse local, ficam a cargo dos municípios. Beleza, agora que a gente entendeu o panorama geral, vamos mergulhar no nosso tópico principal, a tal da competência privativa da União. São aqueles assuntos tão cruciais de alcance nacional que só o poder central pode legislar sobre eles. É exatamente aí que o famoso artigo 22 entra em cena. Ele é basicamente uma lista que diz quais são essas matérias. A grande meta aqui é garantir que, nesses temas, a lei seja a mesma em Roraima e no Rio Grande do Sul. Isso traz segurança jurídica e unidade para o nosso país. Pois é, o artigo 22 tem uma lista enorme, são 30 incisos. Mas calma, não precisa se assustar. Para facilitar a vida de todo mundo, a gente agrupou esses temas em categorias lógicas. Bora decifrar juntos o coração desse artigo? O primeiro grande grupo a gente pode chamar de pilares do direito. Pensa no caos que seria se cada estado tivesse seu próprio código penal. O que é crime em Santa Catarina poderia não ser no Paraná. Seria uma loucura. O mesmo vale para o direito civil, que rege casamentos, contratos, heranças. Imagina as regras de um contrato comercial mudando a cada fronteira estadual. Centralizar isso garante estabilidade para a vida das pessoas e para os negócios. E olha que a gente mal começou a arranhar a superfície disso tudo. Se essa análise está fazendo sentido, está clareando as coisas, aproveita agora, deixa aquela curtida e já segue o canal, porque assim ninguém perde os próximos conteúdos, combinado? Agora vamos ver como essa lógica se aplica na nossa economia. Agora vamos falar de grana, de economia. Para que o Brasil seja um mercado forte, um bloco único, é fundamental que a moeda, as regras de crédito, o comércio entre estados, tudo isso seja definido por um único centro. Sem isso, a gente poderia ter uma competição maluca entre os estados, uma instabilidade que afastaria qualquer investimento. A unificação é o que fortalece a economia brasileira como um todo. Em seguida, a gente tem os temas de infraestrutura estratégica e soberania. Já parou para pensar que a rede elétrica, a internet, os serviços dos correios, eles não podem parar na fronteira de um estado? Para que o país inteiro esteja conectado, para uma encomenda ir do norte ao sul, as regras precisam ser as mesmas. A mesma lógica vale, claro, para a defesa do nosso território. É uma questão de integração e segurança nacional. E para fechar essa nossa análise, a gente tem um grupo de temas que trata da organização do próprio Estado e de políticas sociais que afetam todo o mundo. As diretrizes da educação, por exemplo, garantem que exista uma base comum para o ensino no país inteiro.
A Seguridade Social garante que as regras da aposentadoria sejam as mesmas para todos, e as polícias federais precisam de uma competência nacional para combater crimes que atravessam fronteiras estaduais. Beleza, mas aí fica a pergunta. E se o Estado precisar de uma regra um pouquinho diferente para uma situação específica? Será que não tem jeito? A Constituição muito sabiamente pensou nisso e criou uma válvula de escape. A competência privativa não é tão absoluta assim. O segredo está todo aqui no parágrafo único do artigo 22. Ele abre uma porta. Ele permite que a União delegue para os estados a permissão de legislar sobre alguns pontos específicos. Veja bem, não é uma carta branca, é uma autorização bem controlada. Então, como é que funciona essa delegação na prática? O mecanismo é bem específico, olha só. Primeiro, o Congresso Nacional precisa aprovar uma lei complementar. Esse é um tipo de lei que exige mais votos para passar, o que garante um debate maior. Essa lei, então, vai autorizar os estados a legislarem. E, ponto importantíssimo, é sempre sobre questões específicas para cuidar de uma peculiaridade regional e nunca para criar uma regra geral que vá competir com a lei federal. Resumindo tudo, o artigo 22 é tipo a coluna vertebral do nosso sistema. É ele que dá o equilíbrio entre a autonomia que os estados precisam e a unidade nacional que é fundamental. Ele garante que, nos temas mais importantes, a gente seja um só país, com uma só lei. E aí, curtiu esse mergulho no tema? Direito constitucional é assim mesmo, fascinante e super importante. E para quem sentiu que quer ir além, que quer se aprofundar, a gente preparou alguns caminhos bem legais. Para quem sentiu que quer ir além, que quer dominar de verdade o direito constitucional, a gente preparou um curso completo. Tem vídeos diretos ao ponto, como este aqui, mapas mentais para ajudar a organizar as ideias, material de apoio e, claro, muitas questões para treinar. O link para conhecer o curso está aqui na descrição. E não para por aí. A gente sabe que estudar junto faz toda a diferença. Por isso, temos um grupo de estudos exclusivo no WhatsApp. É uma comunidade para quem leva o estudo a sério, para trocar ideias e tirar dúvidas. Para participar, é só entrar em contato com a Foca na Vaga pelo link que também está aqui na descrição. E, para a gente fechar, quero deixar uma provocação para pensar. Imagina só por um instante se cada estado brasileiro pudesse criar suas próprias leis penais. Como é que isso mudaria a nossa percepção de justiça, de igualdade perante a lei? Refletir sobre isso ajuda a gente a entender a importância gigantesca de um artigo como o 22.